Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de agosto de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataque ucraniano ao centro espacial russo. Ataque esmagador no aeródromo de Savasleika. E contraofensiva devastadora na frente sul. E retomada de assentamentos em Zaporizhia. Eu vou aprofundar um pouquinho mais essa questão do Zaporizhia, além do que eu falei ontem. As forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação coordenada de grande escala que destruiu alvos estratégicos no coração do território russo e impôs perdas recordes aos invasores. Os ataques atingiram o centro espacial e de foguetes Progress e o aeródromo militar de Savasleika, paralisando a produção de tecnologia militar e a aviação estratégica russa. Na frente sul, uma contraofensiva esmagadora libertou, como até eu comentei ontem, 745 km², recuperando 26 assentamentos e aniquilou a logística dos russos com uma campanha implacável de drones. Assista esse vídeo até o final, você vai entender aqui os detalhes dessa virada que a Ucrânia já vem fazendo há um tempo. Ela é histórica, ela acontece no teatro de operações, lá na linha de frente, no campo de batalha. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui sempre você verá a verdade. Eu preciso de você inscrito no canal para isso. Você vai fortalecer o canal e vai ver a verdade. Peço a todos que estão assistindo, deixem um like, se gostarem, é claro. Compartilhe com seus amigos e comente o que você achou desta vitória tática da Ucrânia. Roteiro literário, né? Ataque estratégico contra a infraestrutura russa. As forças de defesa da Ucrânia demonstraram uma superioridade técnica e capacidade de planejamento ao desferir golpes profundos contra a máquina de guerra da Rússia nos dias 14 e 15 de agosto próximo passado. As operações coordenadas atingiram em cheio sistemas de defesa aérea cruciais, depósitos de drones, armazéns logísticos e importantes postos de comando, localizados nos territórios ucranianos, porém ocupados pela Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que o sistema de mísseis terra-ar Strela 10 dos russos foi completamente destruído na localidade de Kremina, situada na província de Luhansk, na parte ocupada pela Rússia. A destruição deste sistema de defesa aérea abriu caminho para novas incursões aéreas e reduziu severamente a proteção das tropas da Rússia naquela porção da linha de frente. Além disso, as forças ucranianas realizaram um ataque cirúrgico contra um grande depósito de drones que os russos mantinham na cidade de Vuhledar, na região de Donetsk. Essa destruição neutralizou imediatamente a capacidade de reconhecimento e ataque por parte dos russos, também naquela parte específica do teatro de operações. Ao mesmo tempo, um armazém de suprimentos logísticos fundamentais foi reduzido a cinzas na cidade de Lysychansk, também localizada na província de Luhansk. Para desorganizar completamente o comando das operações da Rússia, 2 postos de controle de alta patente foram severamente atingidos. O primeiro posto de comando russo foi pulverizado em Selidov, na região da província de Donetsk, e o segundo foi eliminado em Mikhailivka, na região de Zaporizhia. Embora os dados sobre a extensão total dos danos materiais e o número exato de baixas dos russos estão sendo ainda coletados e avaliados. O impacto tático causou cegueira operacional e paralisia no comando das forças da Rússia nessas regiões. E a destreza da aviação e do programa espacial russo. Ainda na noite de 14 para 15 de agosto, as forças de defesa da Ucrânia elevaram o nível de contraofensiva ao atacar alvos de altíssima relevância estratégica dentro do próprio território soberano da Rússia. O centro espacial de foguetes Progress, localizado em Samara, e o aeródromo militar de Savasleika, situado na região de Nizhny Novgorod, foram os alvos principais. Grandes incêndios e explosões secundárias deflagraram em ambas as instalações após os impactos bem-sucedidos dos sistemas de armas ucranianos. O Centro Espacial Progress é uma das indústrias mais protegidas e vitais para a tecnologia de defesa da Rússia, sendo a fábrica oficial dos veículos de lançamento da família Soyuz, inclusive. São veículos de lançamento
espaciais, certo? Da classe Soyuz. Esses foguetes russos são utilizados diretamente para colocar em órbita os satélites de comunicação, reconhecimento e espionagem militar da Rússia. Especificamente, a linha de produção trabalhava no modelo Soyuz 2-1B, que é peça-chave para implantar a constelação de satélites Razvet. Essa tecnologia de satélites Razvet é a aposta pessoal da Rússia para tentar responder e anular as vantagens do sistema Starlink utilizado no campo de batalha, que está em desenvolvimento. A destruição parcial e a interrupção das atividades dessa fábrica cortam a capacidade russa de obter imagens de sensoriamento remoto de alta resolução, enfraquecendo o reconhecimento tático da Rússia por um longo período. Simultaneamente, o ataque do aeródromo de Savazleika desferiu um duro golpe contra a aviação de longo alcance da Rússia. Essa base militar abriga as aeronaves interceptadoras supersônicas MiG-31K, que são plataformas exclusivas utilizadas pela Rússia para lançar os temidos mísseis aerobalísticos Kinzhal contra a população civil da Ucrânia. Com a pista, ele é um míssil hipersônico. Com a pista e as instalações de apoio em chamas, a Rússia perde a liberdade de usar esta base para lançar ataques terroristas contra as cidades ucranianas e contra a infraestrutura civil. E a mudança no cenário diplomático na Europa. Diante da demonstração de força e da resiliência ucraniana no campo de batalha, as principais potências da Europa Ocidental, começaram a se movimentar nos bastidores políticos. A Alemanha, a França e o Reino Unido estão desenvolvendo ativamente um formato próprio e independente para futuras negociações destinadas a encerrar a guerra na Ucrânia. Fontes diplomáticas de alto nível confirmaram ao jornal The New York Times que esses 3 países devem ser excluídos de qualquer mesa de negociação pelo governo do presidente Trump. A preocupação central das lideranças europeias é que uma eventual decisão unilateral de Washington possa comprometer a segurança e os interesses de longo prazo de todo o continente europeu. Dessa forma, o grupo conhecido como E3 uniu forças para garantir que a Europa tenha uma voz ativa e firme nas decisões geopolíticas futuras. A França e a Alemanha assumiram um papel central na condução e na formulação dessa nova postura unificada da diplomacia europeia. O Reino Unido, sob a liderança de seu novo primeiro-ministro, demonstrou alguma hesitação inicial, por receio de estremecer os laços diplomáticos com os americanos. No entanto, os 3 países concordam que a gestão da segurança na Europa e o controle das ambições da Rússia são temas importantes demais para ficarem dependentes apenas dos Estados Unidos da América. A coalizão europeia já elaborou propostas robustas de garantias militares e segurança estratégica de longo prazo para a Ucrânia assim que um acordo definitivo for alcançado. Massacre e perdas recordes de pessoal da Rússia. A realidade cruel dos combates terrestres mostra que as táticas ucranianas estão exaurindo os recursos humanos e materiais da Rússia em uma velocidade sem precedentes. Durante o mês de julho, o exército da Rússia sofreu uma das maiores taxas de baixas de toda a guerra em grande escala. Dados baseados em relatórios do Ministério da Defesa e confirmados por análises de imagens de drones geolocalizadas apontam que a Rússia perdeu 42.860 soldados em julho, entre mortos e feridos muito graves. Esse nível extremo de destruição de tropas da Rússia não era registrado desde o mês de janeiro de 2025, que chegou nesses níveis. Chegou a meses nessa época, acho que foi em janeiro de 2025, que tinha 45 mil mortos, apenas naquele mês. Com esses novos dados compilados, o número total de baixas acumulados pela Rússia desde o início da invasão criminosa em fevereiro de 2022 atingiu a marca impressionante de 1.461.660 militares fora de combate. A destruição material também quebrou recordes históricos no mesmo período. Somente em julho, a Rússia perdeu 13.998 veículos de transporte entre caminhões logísticos e motocicletas de assalto.
esse volume de destruição veicular foi o maior já registrado em um único mês, desde o início das hostilidades em grande escala. Imagens monitoradas por analistas independentes comprovam que a maior parte dessas perdas ocorreu devido a operações intensas de sistemas não tripulados ucranianos. Os alvos prioritários foram os comboios de suprimentos que tentavam transitar pelas rotas logísticas nos territórios ucranianos controlados pela Rússia, no sul do país e na península da Crimeia, que também é sul do país, né? Enquanto a máquina de guerra da Rússia era triturada na frente de batalha, os ataques russos contra áreas residenciais ucranianas também atingiram o pico. Durante julho, o mês mais letal para os civis ucranianos, com 437 mortes confirmadas pela missão da ONU, mortos covardemente enquanto descansavam nas suas casas, nos seus apartamentos, ou seja, nas suas residências à noite ou de madrugada. E a contraofensiva vitoriosa na frente sul, em resposta aos ataques e demonstrando uma coordenação tática superior, as forças ucranianas consolidaram uma contraofensiva de grande sucesso ao longo da frente sul. As tropas ucranianas forçaram o recuo de blindados e de infantaria da Rússia por mais de uma dezena de quilômetros em um setor extremamente amplo da linha de frente. A operação ofensiva aconteceu na junção estratégica entre as províncias de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia. Como eu disse já anteriormente, a Ucrânia libertou exatamente 745 km² de território que estava sob controle dos russos nessa contraofensiva. Durante uma investida também, a avassaladora libertou 26 vilas, né, completamente retomadas e impôs a presença russa, e limpou a presença russa ao longo de uma linha de frente de 60 quilômetros. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que as unidades de infantaria de assalto e as forças aerotransportadas também expulsaram os russos de outros 300 km² da chamada Zona Cinzenta. Diante de operações anteriores, a estratégia atual focou na consolidação firme do terreno conquistado, impedindo qualquer tentativa de contra-ataque por parte da Rússia. A linha de frente foi fortificada imediatamente após a expulsão das tropas da Rússia, garantindo a permanência definitiva do controle ucraniano sobre as áreas recuperadas. E o sucesso desta ofensiva ali na frente sul é o resultado direto de uma mudança profunda nas doutrinas e táticas aplicadas pelas forças ucranianas. Avanço liderado pelo Regimento 425 de Assalto e pelo 7º Corpo de Exército móvel de contra-ataque, né, que abandonaram os ataques massivos e adotaram pequenas incursões diárias altamente destrutivas contra as posições russas. Essas táticas foram desenhadas especificamente para minimizar as baixas entre os soldados ucranianos enquanto concentravam o poder de fogo pesado em alvos isolados da Rússia. O objetivo principal foi infligir o máximo de perdas humanas e materiais à Rússia, tornando o custo da manutenção das posições insustentável para os comandantes russos. Em paralelo, as forças de sistemas não tripulados executaram uma campanha devastadora com drones kamikaze de médio alcance fabricados com fibra de carbono e isopor. Isso os torna invisíveis para os radares da Rússia. Esses dispositivos, carregados com explosivos de alto impacto, destruíram pelo menos 400 caminhões pesados que transportavam combustível e munição para a linha de defesa da Rússia. O estrangulamento logístico deixou as unidades da Rússia na linha de frente desprovida de cartuchos, projéteis de artilharia e combustível para seus tanques. A situação ficou tão crítica que o alto comando da Rússia foi obrigado a desviar divisões inteiras do 5º e do 36º Exército de Armas Combinadas para conter o colapso das forças ucranianas, das forças russas, no sul. Esse desvio de emergência salvou a linha russa no sul, mas forçou a Rússia a cancelar uma grande ofensiva planejada ao norte. Para piorar o cenário da Rússia, o comando militar russo demonstrou uma total desconexão com a realidade. Oficiais russos de escalões inferiores esconderam as derrotas e os territórios perdidos para não sofrerem punições de seus superiores. Como resultado dessa mentira institucionalizada, o chefe do Estado-Maior russo, general Valery Gerasimov, informou ao presidente Vladimir Putin que as forças da Rússia estavam avançando rapidamente e capturando dezenas de assentamentos ucranianos. Uma fake news atrás da outra, os russos enganando os próprios russos, e aí Moscou tenta enganar o mundo. Acha que o mundo é bobo. Os russos podem ser bobos, mas o mundo não é.
Enquanto o alto comando em Moscou celebrava vitórias imaginárias na televisão, as tropas da Rússia no terreno eram massacradas pela artilharia, pelos drones e pelos tanques ucranianos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Não esqueça, inscrevam-se, deem um like e compartilhem. É importante a participação de vocês. E também comentem abaixo o que vocês acharam desse vídeo, do que eu relatei aqui para vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.